vamos lá, vamos trazer aí esse material que rendeu também na rede social, não na região, mas a nível de Brasil, no deputado federal Gustavo Gayer, é isso mesmo? Gustavo Gayer. Gayer, que comparou o Nordeste às galinhas, né, por receber migalhas. Vamos então ao material. O deputado federal Gustavo Gayer declarou... Tem o vídeo para nós contextualizarmos? Tem o vídeo. O deputado federal Gustavo Gayer declarou que o governo federal alimenta os estados do Nordeste com migalhas. Ele citou, por exemplo, a destinação do Bolsa Família para a região nordestina. A declaração do político aconteceu em 24 de maio, mas viralizou nas redes sociais agora no último final de semana. Gayer contou uma parábola sobre Stalin, ex-primeiro-ministro da União Soviética, ter depenado uma galinha, mas ter ganhado aí a confiança da ave após dar migalhas para ela. Segundo o político, esse seria um movimento que a esquerda fez e faz no Brasil. Aspas para a fala dele: estão dando migalhas para uma população cada vez mais dependente, disse o deputado ao se referir ao Nordeste. O Gustavo participou de um evento que discute os impactos do projeto de lei complementar que institui o Sistema Nacional de Educação. O deputado se manifestou contra a proposta. Vamos trazer o vídeo e na sequência a gente traz algumas opiniões e vamos ouvir o professor e a Débora. Imagina a tela. Nós matando desse jeito, nos campos dos gulags, nos campos que o povo vai se rebelar contra a gente. Aí o Stalin, você acha? Pediu uma galinha, o assessor dele trouxe uma galinha para ele, ele pegou a galinha, botou debaixo do braço e começou a arrancar as penas da galinha. Chora não, é só uma história, tá? E começou a arrancar. E a galinha gritando, batendo as asas, tentando sair dos braços do Stalin, e ele arrancando asa por asa, asa por asa, o sangue jorrando no chão, até que a galinha ficou pelada. O general tá tipo assim, os generais, cara, esse cara é louco. Esse cara é um psicopata, o que ele tá fazendo? E ele lá arrancando as penas da galinha, arrancando as penas da galinha. Quando a galinha estava quase toda pelada, arrebentada, sangrando, cansada, ele jogou a galinha no chão, a galinha ficou ali, né? Tirou do bolso umas migalhas, jogou no chão, a galinha comeu. Ele foi e pegou a galinha de novo, ela estava mansinha debaixo do braço dele. E quando ele saiu andando, o que a galinha fez? Foi atrás dele, porque ele deu uma migalha. Porque essa história, ela representa o que a esquerda faz com o Brasil e principalmente o que a esquerda faz com o Nordeste. O Nordeste é a terra mais linda do Brasil, do povo mais amigável, mais generoso, trabalhador, maravilhoso. Não é à toa que todo mundo adora vir para cá. Todo mundo adora vir para cá. Até quem reclama vem para cá, ou não é? Muito bem, 13h05 no seu Jornal do Meio-Dia. Fala repercutiu, trouxe uma nota do governador do estado e de vários políticos a nível de Nordeste. Eu começo te ouvindo, Débora. Bom, primeiramente eu gostaria de falar um pouco, rapidamente sobre Gustavo Gayer. Quem é? Porque talvez nossos ouvintes não saibam, quem seja. Gustavo é um deputado federal pelo estado de Goiás, primeiro mandato, está hoje pré-candidato à prefeitura de Goiânia e é um deputado bastante atuante dentro do Congresso Nacional. E ele foi convidado para vir ao nosso estado falar sobre o PNE, que é o Plano Nacional de Educação. E lá, nessa palestra, nesse momento, nesse congresso, vamos assim dizer, ele contou essa parábola onde o Stalin, depenava a galinha e a galinha, mesmo machucada, ele joga as migalhas e a galinha o segue. Então, o que é que o nobre deputado está tentando falar para a gente, E por que é que eu falo tentando? Porque tem pessoas que insistem em não entender algo que é tão nítido, que basta você raciocinar. Que é justamente isso que acontece com os políticos. Quando nós aqui nessa mesa desse jornal falamos de crianças, de idosos, de pessoas que estão lutando para ter uma vaga para fazer um tratamento na fila da morte da regulação, os políticos estão nos depenando. Nós estamos sendo depenados nesse momento. Quando mães, pais perdem seus filhos para a violência, nós estamos sendo depenados pelos políticos. E isso é intencional, porque não existe uma vontade de mudar a realidade das pessoas. Porque quando você tira tudo das pessoas e dá um pouquinho, você tira até a capacidade das pessoas raciocinar. Será que uma pessoa que trabalha mais de 8 horas por dia vai ter tempo de ir para frente de um computador, de um celular,
buscar entender o que está sendo votado em Brasília? Então, eles nos tiram tudo e nos dão migalhas. E aí eu pergunto, qual é a mentira que o deputado fala? E aí eu trago aqui um Twitter rapidinho do atual governador do estado da Bahia, onde ele diz o seguinte: não podemos tolerar falas xenofóbicas como o deputado Gustavo Gayer, ao comparar nordestinos a galinhas, sejam dissipadas. Esse é um exemplo do uso de uma lógica preconceituosa e leviana para alimentar um discurso de ódio que só segrega o nosso país. O Nordeste quer respeito. Aí logo em seguida vem a resposta do deputado, né, Leandro de Jesus, é bem curtinho. Não podemos exigir qualquer capacidade de interpretação da sua parte. Você ajudou a construir na Bahia o maior índice de analfabetismo do país e disse recentemente que reprovar alunos é autoritarismo, além de ser favorável à aprovação em massa. Você não respeita os baianos. Então, assim, o que nós estamos vivenciando hoje é que falar a verdade é você ser preconceituoso. Não podemos aceitar. É a verdade. Nós somos depenados, sim. E tá aí para todo. Nós sentimos na pele. Não é que ele acha que nós aqui somos galinhas, mas é uma comparação com o que a gente vivencia hoje. E quer ver outra fala de um outro parlamentar que também gerou um burburinho, que nós acabamos não comentando aqui, mas que também vai no mesmo sentido? A deputada federal Júlia Zanata, pelo estado de Santa Catarina, em uma de suas falas na sessão, ela diz o seguinte: o meu estado de Santa Catarina tem mais pessoas com carteira assinada do que recebendo auxílio, né, do governo. Enquanto o do Maranhão tem mais pessoas recebendo auxílio do que de carteira assinada. O que é que ela quer dizer com isso? Que falta interesse por parte de boa parte desses governantes de mudar a realidade de um povo. Não é que o problema esteja totalmente na população. Sabemos que, às vezes, falta, sim, interesse por parte de alguns. Mas a maior responsabilidade está no governante, que tem interesse, sim, de manter as pessoas ali no cabresto, se humilhando por uma vaga para fazer um tratamento na regulação. Infelizmente, de fato, somos depenados dia após dia. Pois não, professor. É isso, Nerisvaldo. A reflexão do deputado, ela serve para a gente pensar vários estados, não apenas os estados do Nordeste, mas eu acredito que ele foi totalmente infeliz nos exemplos, ou melhor, no exemplo, o qual ele se refere propriamente. Ele teve um discurso xenofóbico, sim, na minha opinião. Agora, a reflexão a qual ele propõe tem sentido, e como eu disse, essa reflexão ela se dá não só para o Nordeste, mas de modo geral a todos os estados, a todo cidadão, a todo o sistema político o qual o nosso país faz parte, porque assim eu consigo, ainda que seja quem ele é, fazer um filtro e conseguir tirar algo de positivo na fala dele, que é essa reflexão a qual ele propõe da gente pensar necessariamente as migalhas que são dadas de modo geral, não pelo governo, mas pelo Estado historicamente. Mas me incomoda muito quando ele coloca nessa condição propriamente de relacionar os nordestinos às galinhas propriamente dentro da parábola a qual ele contou, se referindo a Stalin, o primeiro-ministro da União Soviética, pela maneira inclusive o qual conduziu a União Soviética ali naquele contexto histórico, embora também ele poderia falar de Hitler na Alemanha ou de Mussolini na Itália, certo? Então é isso, Nerisvaldo. Os nordestinos são livres para terem suas escolhas partidárias e ideológicas. E eu acredito que essas escolhas se dão por conta de todo um contexto histórico que o Nordeste sempre viveu aprisionado dentro do coronelismo e humilhado, sobretudo, pelos grandes coronéis, pelos chefes, os grandes proprietários, grandes latifundiários. Sabemos muito bem o que o Nordeste já foi e o que o Nordeste se tornou do ponto de vista da qualidade de vida e do avanço. É claro que tem segmentos que precisam avançar muito mais, mas sabemos que isso não vai acontecer da noite para o dia porque tu faz parte de um processo histórico. E o interessante é a gente pensar que historicamente os estados do Sul e do Sudeste sempre tiveram uma inclinação mais à direita, sempre votaram em representantes
representantes da direita, certo? Mas em nenhum momento, pelo menos até o exato momento, a gente nunca ouviu nenhum tipo de discurso igualando necessariamente os moradores do Sul e do Sudeste, os sudestinos, vamos assim chamar, adjetivá-los, no sentido de galinha ou de qualquer outra espécie de maneira pejorativa. O grande problema é a maneira como ele faz essa comparação, e isso é um grande problema, mas no fundo eu sei muito bem o que está por trás dessa lógica. É porque o nordestino ele já não tem mais necessidade de se deslocar até o Sul, o Sudeste, como meu pai, minha mãe, talvez seu pai, sua mãe também, Nerisvaldo, ou vários familiares que nos escutam nesse momento, tiveram que fazer lá atrás, início dos anos 2000, início dos anos 90, para serem humilhados, escravizados no Sul e no Sudeste. Hoje, mesmo com todas as dificuldades históricas que ainda existem aqui na nossa região, mas não temos tanta dependência do Sul e do Sudeste nesse sentido. E isso incomoda, que é a autonomia do nordestino. Então, de modo geral, em partes eu concordo com essa reflexão a qual é proposta por ele, certo? Mas, por outro lado, também eu penso que ele poderia ter evitado esse tipo de comparação, porque discursos como esse acentuam ainda mais e alimentam ainda mais os extremos que estão babando por pratos como esse para poder fazer esse discurso raso que existe sobretudo nas redes sociais quando a gente pensa a questão do Nordeste, do Sul, o Brasil como um todo.